Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, agora 153 dias das nossas eleições presidenciais. E a cada dia que passa, mais pessoas vão enxergando de fato o que está acontecendo na nossa realidade. Se a gente observar as manifestações do dia de ontem, nós vamos perceber que a cada dia que passa, mais pessoas enxergam a enfermidade que toma conta do governo brasileiro e as doenças particulares do presidente da República, os seus desvios e também as suas doenças políticas. Isso tudo está ficando cada vez mais evidente e cada vez fica mais difícil enganar a grande parte das pessoas que ainda seguiam o presidente da República e iludir o povo brasileiro para o próximo pleito que vai se dar a partir do dia 2 de outubro aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre as coisas que estão acontecendo, algumas estruturas de fora do nosso país que estão se movimentando também, como uma espécie de antídoto preventivo a doenças que o presidente da República do nosso país tem. Uma espécie de golpizite aguda e também uma espécie de justiçofobia, né? Um pânico, um pavor de justiça ou da justiça. Antes de mais nada, antes da gente entrar nos temas, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, você que está chegando agora, nesse final de semana. Mais de 2.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, muito gratificante. Com tanta coisa que tem na internet, quando alguém resolve se inscrever aqui, é sinal que a pessoa está se identificando com as coisas que a gente apresenta aqui. Se você está chegando agora, então, seja bem-vindo, se inscreva também. É muito fácil, é só dar o clique no símbolo que está aparecendo aí no cantinho do seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha e mande os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E os últimos 2 vídeos, eu li todos os comentários que foram postados aqui. E sobre um que eu mencionei aqui, uma carta da CNBB, eu fiquei muito espantado, né, com muitos comentários de bolsonaristas que veem a CNBB hoje como uma entidade partidária, comunista, né? Dizendo que a CNBB é comunista, que os bispos são comunistas, que o Papa Francisco é comunista. Ou seja, são todos ateus. Eles estão ali de sacanagem dentro da Igreja Católica, né? E isso tem também um fundo também de uma disputa religiosa, vamos dizer assim, porque muitas dessas opiniões são emanadas desses falsos líderes religiosos que atacam também uma concorrente no mercado da fé, vamos dizer assim, para cada vez mais arrebanharem fiéis. E eles usam esse tipo de estratégia de atacar moralmente, eticamente, uma outra religião para conseguirem ali ter mais espaço. É a leitura que a gente pode ver, isso aí tem funcionado até, né? Porque essas seitas têm crescido e têm arrecadado cada vez mais dinheiro, enquanto empresas da fé, né? E isso acaba ajudando também com que haja um suporte político bem estelionatárico à figura do presidente da República. Eu citei a carta para vocês, vou disponibilizar novamente hoje aqui na nossa descrição do vídeo, né? Mas eu quero destacar esse trecho aqui porque ele vai repercutir ou vai convergir com outros que eu vou apresentar aqui com vocês de outras histórias. Diz o texto em determinado parágrafo: tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto. Tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Reiteramos o nosso apoio às instituições da República, particularmente aos servidores públicos que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições. 2 ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e a independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação de fake news, que através da mentira e do ódio falseia a realidade. Carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências, elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder.
é fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados das eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Gente, a carta foi uma pancada violenta. Está na matéria também em alguns veículos, né? Está aqui no Poder 360, resultado das eleições têm que ser respeitados, diz CNBB. E a coisa não fica só por aí, porque eu vi agora um texto escrito pelo ex-cônsul dos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, o senhor Scott Hamilton. Está aqui o site da embaixada, e aqui está o senhor Scott. O senhor Scott aqui, ele faz uma advertência bombástica, né, para muitas pessoas que estão ainda preocupadas com esse comportamento do presidente do nosso país. E ele manda um recado aqui, né, que converge também com esse recado também da CNBB. Diz ele aqui: como cônsul-geral do Rio entre 2018 e 2021, testemunhei as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentaram sabotar a integridade do processo democrático brasileiro e suas, em geral, espetaculares instituições democráticas independentes, imprensa, ONGs, TSE, STF e o próprio sistema de votação. A intenção é clara e perigosa: minar a fé do público e preparar o palco para o esforço de recusar-se a aceitar o seu resultado. Não tenha dúvida, Bolsonaro se enxerga como um enviado de Deus para salvar o Brasil do comunismo, entre aspas. É uma visão messiânica impermeável à razão. Ou seja, está dizendo aí que o Bolsonaro é um cretino, né? Uma visão cretina. A presença de Carlos Bolsonaro, seu líder de campanha nas redes sociais, na delegação que em março encontrou Vladimir Putin, presidente de um país que é um sofisticado manipulador digital de eleições, deveria nos deixar com a pulga atrás da orelha. E aí ele vai seguindo aqui para alguns outros aspectos, e aí fecha aqui nesse trecho aqui. Em primeiro lugar, os Estados Unidos deveriam deixar claro de modo cristalino ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de repúdio absoluto e de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países. Segundo a administração Biden, deveria ser mais agressiva ao apoiar as instituições democráticas independentes do Brasil. Finalmente, por hora, a comunidade diplomática, afim, deveria adotar atividades públicas similares que deixassem claro o seu propósito, seu próprio compromisso com as instituições e valores democráticos. Com a pressão das crises na Ucrânia e do resto do mundo, seria fácil para os formuladores políticos globais perder de vista a importância vital de um Brasil vibrante, pacífico e democrático, um ativo estratégico poderoso para os democratas de todas as partes. Nenhum país se aproxima tanto dos Estados Unidos em tamanho, diversidade, pluralismo, valores e impacto democrático. A hora para os Estados Unidos se manifestarem é agora, e não quando uma crise estiver em curso ou depois dela. Então está aí o recado do senhor Scott, né? E o Bolsonaro é como uma figura que terceirizou o nosso país. Uma das doenças do Bolsonaro é a traição, né? As pessoas que acreditam no Bolsonaro. Ele não manda absolutamente nada, ele não tem projeto para absolutamente nada. Alguma dessas pessoas que foram às manifestações ontem saberia dizer qual o nome do ministro da Educação? Qual o projeto de educação para o nosso país? Aliás, ninguém sabe o nome do ministro da Educação, né? Eu até anotei aqui o indivíduo, ele se chama Vitor Godoy, é o 5º ministro da Educação, né? Que apareceu por aí. Então tem projeto para ciência e tecnologia, saúde, saneamento básico. Não, o Bolsonaro terceirizou tudo, ele entregou o caixa do governo para o Centrão, para um grupo de bandidos reconhecidos pelo próprio seu aliado e mentor, o general Heleno, né? Vamos lembrar aqui, pegando sempre um álbum de fotografia, como o Bolsonaro traiu seus próprios eleitores. Porque o Brasil sem orçamento, sem nenhum tipo de dirigismo, acaba tendo uma pulverização desse dinheiro de forma desorganizada, sem atender nenhum projeto nacional. É apenas o projeto de se livrar da polícia. É aquilo que eu tenho dito para vocês, né? Golpizite aguda e a justiçofobia são as únicas coisas que movem o Bolsonaro. Então, ele traiu todas as pessoas que estavam com ele. Não é por isso, né, por outra razão, que ele teve uma série de dissidências. Aqui ele está com um dos ladrões que era acusado pelo general Heleno, né, que agora é o presidente
da Câmara, o senhor Arthur Lira. Aqui, mais uma vez, né, o Bolsonaro com o Collor de Mello. Aqui com o Ricardo Barros, um dos líderes do Centrão dentro da Câmara também. Aqui com o Valdemar da Costa Neto, cumpriu pena por corrupção, por desvio de dinheiro, enfim. E aqui com o Ciro Nogueira, um homem que está sentado sobre a montanha de dinheiro e faz o que quer. Então, o que a gente pode dizer do caráter político do presidente da República, senão um caráter extremamente adoecido? E as pessoas estão indo para as ruas, elas estão vendo. Não dá para esconder isso aqui, gente. O Bolsonaro vai conseguir esconder que o gás subiu 20%, que todo mundo vai sofrer com as consequências disso. Quem é dono de pequeno restaurante vai ter que aumentar o preço dos seus produtos, vai ter que apertar ainda mais, vai ter que se virar para não quebrar, enfim. A dona de casa vai ter que cozinhar menos, vai ter que modificar, as pessoas vão ter que usar lenha. Como é que é essa história? Então, dando apoio a esse tipo de desgoverno aqui no nosso país, que essas pessoas estão indo para as ruas, é uma situação extremamente confusa, inexplicável e insustentável. Por essa razão, gente, que eu tenho dito para vocês, que não há perspectiva de um golpe ser implementado aqui no país. Eu tenho falado isso desde quando esses temas começaram a rolar lá atrás, porque não há condições internacionais, não há condições internas e não há objetividade. O presidente não trabalha, o presidente ele não gosta de trabalhar, isso dá trabalho, gente. Montar um golpe de trabalho é a agenda do Bolsonaro hoje. Começou a fazer alguma coisa às 3 horas da tarde e foi até às 16h30. Ele fica na internet, ele fica de futrica, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de pensar. Então, como é que a gente pode pensar em alguma coisa de uma forma orgânica para ter uma ruptura aqui no nosso país? Ele só quer fugir da polícia. E a gente tem que falar isso para as pessoas. Ele está tentando cada vez mais com as suas farofas distrair a sociedade para que a sociedade não perceba que nós temos aqui um governo que não cuida da inflação, não cuida do emprego, não cuida da saúde, não cuida da educação, mas iludibria uma série de pessoas que vêm aqui para o nosso portal, né, e ficam achando que nós, que não somos bolsonaristas, nós vamos chorar muito com esse governo. A gente tem que dizer para essas pessoas, amigo, olha só, você está ficando pobre, a sua família está ficando mais pobre ainda, você não sabe quem é o ministro da Educação, você não sabe qual é o projeto de educação, você não sabe quem é o ministro da Saúde, você não sabe quem são os ministros principais. O dinheiro no nosso país está sendo entregue nas mãos de ladrões confessos, ladrões tradicionais da política brasileira, pelo seu presidente. Então você acha que é só uma parcela da sociedade que está ficando preocupada com esse tipo de situação? Você está perdendo muito, meu amigo. Tem um detalhe, só que nós aqui que já temos essa visão, nós estamos vendo como é que o Brasil está sendo mal gerido. Você não, você está sendo enganado. E você vai ficar mais pobre ainda se a gente continuar com esse tipo de política aqui no nosso país. Muitas situações, em função do vídeo que eu publiquei ontem, foram suscitadas aqui, muito interessantes, né? As pessoas dizendo, olha, como é que vai ser isso, vai aquilo numa tentativa de golpe? Como é que seria, por exemplo, as comunicações? Eles vão interromper todas as comunicações, a gente não vai poder mais ter comunicação pelo celular, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter. Vão ter batalhões de cabos e soldados filtrando as mensagens para a gente não se falar, a gente não se organizar. Como é que serão as coisas e as relações internacionais aqui no nosso país? Como o senhor Hamilton Scott disse, o Brasil sofrendo um bloqueio econômico, o que vai acontecer com o nosso país? Nós vamos ficar mais ricos? Então, aquilo tudo que o Bolsonaro vive dizendo para as pessoas, né, que o Brasil jamais será uma Venezuela, olha, o projeto que ele está aplicando no nosso país é de transformar o Brasil numa super Venezuela, porque a Venezuela tem 30 milhões de habitantes, né? Nós temos 210, então aqui seria um venezuelão, né? Se o Bolsonaro continuar com todas essas formas de agir em relação à administração pública apenas para salvar a sua pele. Infelizmente, muitas pessoas acreditam em vigaristas, né? E alguns estão escondidos, estão dentro do Ministério da Economia. Mas daqui até chegar às eleições, eu tenho certeza que espaços como esse nosso aqui, eles chegarão a cada vez mais pessoas, e a cada vez mais pessoas que a gente chegar, outras tantas serão alertadas, né? Você não precisa gostar do nosso portal, você não precisa gostar de mim, das coisas que eu falo, você só precisa ter a percepção da realidade, das coisas que estão acontecendo. Se é isso mesmo que você está querendo. Se você quer que o gerente do nosso país seja uma pessoa sem caráter, seja um traidor, uma pessoa que quer apenas fugir da polícia e uma pessoa que faz da mentira uma ferramenta política no seu dia a dia. É isso que você quer? São essas questões que a gente tem que levantar sempre para as pessoas que a gente conhece. Gente, eu vou ficando por aqui e há remédios
para essas doenças todas que nós estamos vendo, mas os remédios têm que ser praticados e eles têm que ser distribuídos, né, para que todos nós saibamos como lidar com essas doenças e com esses doentes. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau!